apresentar para vocês o Zé Carlos, não o Darlan, tá? Rosângela. E o Zé Carlos foi pai da escola durante muitos anos. Ele tem 3 filhos lindos e todos passaram pelo jardim de infância. Então, a gente tem por ele um carinho muito, muito, muito grande. E depois ele foi médico escolar, que também é um caminho maravilhoso dentro da medicina, dentro da pedagogia, que é entrar um pouco mais dentro, né, das questões todas do desenvolvimento humano da criança. Então, a gente está muito feliz de receber ele aqui hoje para falar desse tema, sobre os limites que a gente ficou mais cara a cara com ele agora nessa pandemia, né? Essa questão dos limites, e agora o que eu faço, para onde eu vou, o que eu faço com a criança. Então, ninguém melhor do que ele para falar sobre esse assunto. E também falar, né, Zé Carlos, saudade desses shows, né? Dessas músicas. Quem sabe logo, logo a gente passa por isso e conseguimos aí poder se encontrar não virtualmente. Então, muito bom dia. Eu sei que ele é médico antroposófico, tem muita coisa do Zé Carlos aí. Ele é médico escolar em várias escolas, ajuda e ajudou muitas escolas, e eu acho que ele depois poderia falar um pouquinho mais, não sei. Bom dia. Bom dia. Então, vamos começar. Eu agradeço, antes de mais nada, o carinho, a lembrança do meu nome. Eu nem vou perder meu tempo, não perder, mas falar do Micael, que o Micael tem uma relação afetiva há muitos anos. Eu tenho um vínculo imenso com o Micael. No Micael que eu aprendi a ser médico escolar, com as professoras aí do jardim, que me ensinaram muito e continuam me ensinando. E eu tive essa sorte de trabalhar aí, quase 10 anos eu fiquei com médico escolar, trabalhamos juntos aí, e foi uma coisa muito boa. E voltar ao Micael é curioso, né? Essa palestra Limites, em Priscas Eras, o Daniel, o professor Daniel, fizemos esse mesmo tema e ele que deu essa sugestão desse nome, Limites Possíveis. E eu nunca pedi autorização do Daniel, mas eu sempre utilizei esse nome, viu, Daniel? Se você estiver ouvindo, é uma apropriação não indébita, mas eu sempre falo isso, que foi você que inventou esse nome. E eu acrescentei essas possibilidades, porque limites é uma coisa complicada da gente trabalhar, né? A gente fala muito da criança, porque a criança é o nosso foco de atenção maior. Mas, assim, não dá para a gente falar sobre limites se a gente não fala também sobre os nossos limites, né? E vocês que têm filhos, vocês que trabalham com as crianças, né, vocês sabem que as crianças têm uma sinceridade quase cruel, porque elas falam na lata todas as nossas referências. Quando a gente vê as crianças, a gente vê um pouquinho dos pais. E as coisas vão se modificando. Na antroposofia, a gente sempre diz aquilo, né? Forças individuais que lutam contra as forças hereditárias. E assim vai. Então, com o passar do tempo, a criança vai incorporando essas situações, ela vai agindo no mundo, né? Ela vai tomando conta e tomando ganho de um espaço nesse mundo, e ela no começo da vida, todo o processo é modelar. Tudo a criança vê e imita. A criança é um ser imitativo. E é muito importante que a gente comece a perceber que um pouco das coisas que ela representa realmente são próximas de modelos que poderiam serem trabalhados. Então, quando a gente fala de limite, a gente também tem que entender que é importante essa autoeducação, né? Vocês que estão numa escola onde existe essa preocupação, essa característica, esse empenho em trazer para a criança um lugar onde ela se sinta bem, onde ela possa desenvolver as suas aptidões, os seus talentos, né? Esse é um propósito, é um pilar da escola Waldorf. Mas como é importante também que a gente consiga trazer para essa criança uma situação que a gente fala em psicanálise, até aqui eu posso ir, daqui para frente não. Ou seja, o mundo
não foi feito para te satisfazer. Pode parecer um pouco cruel, porque a gente dizer isso, mas na verdade é exatamente isso, né? O mundo não foi feito para nos satisfazer. A gente não precisa repetir essa frase, mas tem que ter esse conceito internalizado para poder orientar para as crianças que, olha, até aqui você pode ir, daqui desse lado para frente você não pode ir. As crianças pequenas, né, vocês sabem muito bem esses jargões, né? Existe uma ideia de que no primeiro setênio, nos primeiros 7 anos de vida, a gente fala que o mundo é bom. E talvez uma coisa que eu sempre chamo atenção é que quando a gente fica nessa frase, a gente às vezes entra num processo de fantasia e a gente talvez não perceba a importância desta bondade que se fala. Na verdade, talvez uma boa definição, um bom sinônimo para isso seria de que o mundo é confiável. Então, a Cláudia falou agora de uma situação bastante complexa, né, que é essa época da pandemia, que nós já estamos nisso há 1 ano e tanto, né, e às vezes me dá uma sensação assim, um pouco, sei lá, um pouco otimista no atacado, mas um pouquinho pessimista no varejo, né, como fala a Lilian Schwartz, porque dá a impressão que essas coisas não têm um tempo certo para acabar, né? Vão acabar quando? Não sei, é difícil a gente quer ir em show, a gente quer se abraçar, a gente quer se ver, todo mundo tem essa expectativa, mas as coisas, por enquanto, não estão acontecendo. E o que eu faço com a minha criança pequena, né, que está ali o tempo todo, está me vendo lá trabalhar em casa, está me vendo mais em casa do que antes, está observando algumas coisas mudadas, eu não posso ir na casa dos meus amigos, eu não posso mais ir na escola, não posso ver mais minha avó, meu avô. Eu falo com uma criança pequena, né? É difícil. Então, o que eu vou explicar para ela o que é o coronavírus, né? Que tem aquela coisinha que eu vou explicar, que pode dar alguma. Vou falar, descrever os sintomas do coronavírus. Muitas crianças já sabem isso de cor e salteado, porque elas ficam perto e a gente está falando disso o tempo todo. Parece que não existe outro assunto. Agora, a gente também pode tentar trabalhar essa questão desse limite mais fechado que agora ficou, né? Porque agora é uma estrutura muito familiar, muito próxima. Talvez falar uma coisa que para ela seria um significado mais compreensível, de que a nossa família se protege, a nossa família se cuida. Ah, eu não posso ir na escola? Agora não pode, a gente está com saudade, então vamos fazer um desenho, vamos escrever, vamos fazer alguma coisa, a gente pode fazer isso para os amigos, para os avós, para as pessoas que a gente gosta, talvez a gente possa fazer, né? Hoje em dia temos esse recurso, né? Tão interessante aí da mídia, né? E também não adianta a gente falar mal disso, né? Às vezes eu ouço em rodas assim, mas isso é muito arimânico, realmente é. Mas assim, é arima sendo utilizado de uma maneira adequada, né? Ficar o dia todo, eu acho que é um pouco complicado. Mas assim, se não fosse isso, como é que a gente conseguiria falar? Então, até o que nós estamos fazendo isso hoje é por conta dessa possibilidade da mídia. E era interessante que a gente pudesse, talvez, trazer nessa época dos limites, mostrar para as crianças que existem coisas que devem ser preservadas. Por exemplo, o ritmo, dentro do possível, dentro da disponibilidade, ele deveria ser preservado. Amanhã não tem que acordar cedo para ir para a escola, mas não justifica da criança acordar às 10 horas e ficar o dia todo de pijama, por exemplo. Não justifica que porque não vai acordar cedo amanhã, ela pode dormir meia-noite, depois de ver todos os filminhos. Então, essas coisas, quando a gente começa a pensar nisso e tentar equacionar isso, a gente está trabalhando com limite. Às vezes, essa palavra limite, ela pode ser um pouco opressora, porque a gente, às vezes, conecta isso com autoritarismo. Mas não é um quartel. A ideia não é isso com aquelas coisas. Isso é muito sufocante. O ritmo é diferente da rotina. A rotina é mais claustrofóbica, ela é mais sufocante. O ritmo ele pode ser alguma coisa orgânica,
mas uma coisa orgânica dentro de um padrão que se estabeleça e que as coisas aconteçam. Não dá para comer quando tem fome, não dá para dormir quando tem sono. Então, essas coisas, a criança ela não tem capacidade de gerir. Aí cabe aos adultos colocar essas diretrizes. Aí alguém pode falar, mas isso é difícil, isso é chato. Lógico que é chato, né? Chato é isso, né? Os pais fazem esse papel dos chatos. Os professores são os chatos de plantão. Os terapeutas, eles são os chatos que são elegíveis. É que alguém precisa organizar isso. Para a criança, quando eu organizo, eu coloco isso, eu sei o que é bom para ela, eu torno isso algo de confiável. Então, quando a gente fala assim, o mundo é bom para a criança, não é que é bom que ela pode fazer aquilo que ela quer. É bom porque tem um adulto responsável que vai poder falar e dizer aquilo que ela pode fazer. Por quê? Porque ela confia nesse adulto. Esse adulto se torna confiável. Nesta confiança, ele consegue transmitir esse grau de confiabilidade para a criança. E com isso, a criança acaba fazendo as coisas. Quantas vezes os professores não veem isso, eles pedem algumas coisas assim, agora tira o sapato, sei lá agora guarda uma coisa. É por pura devoção amorosa que as crianças fazem isso. Mas assim, tipo, que assim, não existem muitas alternativas, né? Não precisa impor isso, mas isso fica mais ou menos dentro de uma conformidade que você tem que fazer isso, porque eu estou falando para você fazer isso. Então, esta confiança, quando os pais se autoeducam, se processam isso internamente, eles desenvolvem aquilo que a gente chama de autoridade. Autoridade amorosa, mas tem que ser uma autoridade. Eu gosto de definir autoridade como uma ideia biográfica que seria assim: hoje eu tenho idade para ser autor das minhas próprias ideias. Né? Vocês que são pais, né? Eu também, todos nós, é uma coisa que as crianças não vêm com um manualzinho de instrução, né? A gente compra, às vezes, um liquidificador que tem 2 velocidades, para frente e para trás. E vem com um manual de instrução em 5 línguas, um monte de coisa, um manual grosso, cheio de informações, né? Para um liquidificador. As crianças não vêm com esse manual. Não vêm. Então, quando eu tenho um filho, o que eu vou diante desse filho? Ele me propõe uma série de desafios. O que eu vou agir como pai perante esse meu filho? Eu leio, eu estudo, eu tento aplicar essas coisas todas que eu sei, mas no frigir dos ovos eu quero que meu filho seja feliz. É isso, todos nós queremos. E às vezes, muitas e muitas e muitas vezes, certas atitudes de nós adultos perante as crianças, elas podem soar para nós mesmos como injustas, acho que eu fui muito duro. Então, é sempre um grande confronto. Na verdade, a gente nunca tem certeza de nada. Aí a gente compra um livro, né, ensinando como deixar o seu filho feliz sem causar grandes traumas, né? Um livro que não existe. Então a gente procura, né, com várias coisas, a literatura de autoajuda, a Super Nani da vida, sempre ensina um monte de coisas. Na verdade, são dicas que às vezes funcionam, às vezes não funcionam. Depende muito da estrutura de família de cada um. Eu nunca fico muito preocupado, sabe, quando às vezes tem uma descrição de uma cena em si. A cena em si, às vezes, é completamente assim compatível com a idade da criança. Por exemplo, se tem 2 crianças que ficam brigando em torno de um brinquedo, crianças pequenas, né? E eu, na minha angústia, acho que elas não devem brigar pelo brinquedo, eu dou um brinquedo para cada uma. Talvez com isso eu minimize internamente essa minha ideia de eu não suporto essas brigas. E eu faço, com a minha boa intenção, o melhor que eu acho perante aquele processo. Então, a situação em si não tem tanto problema. Agora, a consequência disso é que é complexa. Então,
A ideia é tentar pensar nas consequências do que vai acontecer. O Steiner ele fala que quando você planta uma semente de uma planta conhecida, vamos pensar uma semente de abacate. Eu pego o abacate, pego aquele caroção do abacate e planto, vai dar uma planta. Eu tenho ideia de como é que vai ser o abacateiro, né? Na criança, a gente não tem a mínima ideia do que vai ser. A gente sabe que é um pouquinho produto do meio, um pouquinho do jeitinho que eu educo, do jeitinho que a mãe educa, e sei lá, eu. Né? Então, mais ou menos, eu percebo que as coisas vão acontecer. Sim, é verdade. A criança ela vai ficar nesse meio e coisas que vão acontecer nesse meio é que vão dar essa estrutura moral, ética, né? Tudo isso. Agora, o jeito que a gente trata a criança, a consequência que a gente dá para determinadas atitudes é que talvez a gente possa interferir para a criança aprender que o mundo não foi feito para satisfazê-la. Isso pode soar um pouco complexo para as crianças pequenas, porque isso não está associado a uma punição, não está associado, por exemplo, a uma restrição intensa, que a criança fica sufocada. Eu não estou falando aqui de uma apologia a tapas, pancadas, castigos, que são absolutamente tolos, principalmente para os primeiros anos. Aquela ideia de você vai sentar aqui nessa cadeirinha, vai pensar no que você fez, é muito bonito isso, é lindo, mas assim, completamente inútil. A criança não tem essa consciência. Ela não tem essa capacidade de modificar isso antes de acontecido. Ela não tem repertório ainda para isso. O psiquismo dela ainda está em formação, ela não tem capacidade. Mas ela tem consciência que ela pisou na bola. Se a mãe o tempo todo fala com ela no celular e rouba a palavra proposital, a atenção que ela deveria dar para a criança no celular, a criança entende isso, que a mãe não gosta dela, ou prefere outra pessoa, outra coisa ao invés dela. Veja, quando eu falo gostar, é que a criança ela é assim. As crianças pequenas elas querem ser o foco da atenção, são completamente egocêntricas. Tudo tem que girar em torno dela. Aí vão pensar, aí a mãe está trabalhando, está fazendo alguma coisa, ela deixa o celular lá do lado, então ela não consegue interromper. Estou inventando uma história aqui. Ela não consegue interromper o trabalho que ela tem com o celular e fica dando agora, espera um pouquinho, e a criança não consegue esperar. Então, quando a gente vê essa atitude da criança, que ela quer aquela atenção naquele exato momento, ok, ela, a Manuela, a Margarida, a Jurandir, todos são assim. Agora, a consequência que se dá para o gesto é que vai modificar muitas coisas. Vamos imaginar que a mãe, uma determinada mãe ou pai, né? Não quero só falar sobre a mãe, mas vamos pensar na mãe, ela larga o celular, tá bom, querido, o que você quer? Vamos ficar junto. Aí, às vezes, nós não quer nada, né? Eu quero brincar na rua. Mas eu não falei para você que não dava para brincar na rua hoje? Não sei. Então, ela tem que dar uma resposta para aquela atenção que lhe é dada. Na verdade, o mais interessante é que ela queria atenção, e ela consegue atenção. Do jeitinho dela, ela consegue atenção. Agora, uma outra situação que a mãe, por exemplo, fala, agora não posso, fica aí, não sei o quê, não pode interromper, e sai, vai para outro quarto, pede para alguém ficar com a criança, alguma coisa, às vezes ela fica inconformada, vai chutar a porta, vai brigar, vai chorar, vai fazer, ela vai usar algum recurso que ela tem para chamar a atenção da mãe. E vamos imaginar que ela não tem êxito. Ela chora, sofre, tal, tudo. A mãe vai lá, né, tal. Mas existe uma coisa que é muito complicada que a gente carrega numa caixinha chamada culpa. Aí a mãe fica muito culpada de ter roubado da criança a atenção que ela merecia, tal, e ela tenta comprar esse amor, vamos usar essa expressão, da criança, falando, sabe o que é, Benzinho? É que a mamãe tinha que trabalhar, e aí eu tinha que falar com o meu chefe, e não deu, não sei o quê, mas a mamãe te ama muito. E começa uma enrolação que às vezes não tem nenhum absoluto sentido para a criança. O que talvez tivesse um sentido bastante interessante para a criança é ela perceber que tem certas coisas que ela tem que sair de cena.
Como vai fazer isso é que é o complicado, porque não existe uma regra geral. Olha, então vamos fazer assim, assado, tal. Uma coisa que a gente sempre orienta é o seguinte, é que é importante que a criança perceba que tem horas que ela tem que ficar com ela. Como é que eu faço isso, né? Por exemplo, vamos imaginar assim, a criança ela está brincando. Eu não sei se vocês conhecem casos assim, que a criança não consegue ficar sozinha. Então ela está brincando ali na sala, aí ela fala, mãe, mãe, ela tem que ouvir uma sonoridade, ela tem que ter porque ela não consegue ficar com ela. Aí tem 1000 explicações para isso. Ela tem medo, ela tem isso, tem aquilo. Sim, isso tudo acontece. Mas, assim, a gente poderia ajudar na segurança dessa criança, no sentido de a gente dar para ela um pouco de autonomia. Quando a gente dá autonomia para a criança, a gente está ajudando a criança a ter os seus limites bem mais fechados. Se eu faço tudo para a criança, ela não trabalha a própria autonomia interna. Tem uma médica, né, que fez uma escola maravilhosa sobre isso, que é a Emil Pickler. Ela trabalhava muito com essa questão de autonomia. E é um pouco essa ideia que eu estou tentando falar aqui. Como é importante a gente dar autonomia para a criança. Tem coisas que ela tem que fazer por si. E a gente não pode só de vez em quando dar autonomia, porque tudo é um treino. As coisas precisam começar e ter uma continuidade. E isso é muito significativo. Isso ajuda nos limites dela. Mas, assim, os limites dela, ela mais ou menos vai tentar vencê-los, e quando sai um pouco do prumo, a gente volta e coloca isso. Quer ver? Vou dar um exemplo bem simples, mas acho que talvez ilustre o que eu estou falando. Se na hora do almoço, né, a criança tem uma certa dificuldade lá para comer, ela fica brincando, tal e coisa, aquela refeição dura 1h30 mais ou menos, o pratinho já está todo gelado de tanto tempo que a criança demora, ela vai, ela sai, ela vem, ela sai, ela vem, ela faz toda uma baguncinha lá na hora da comida, porque ela sabe que em determinados momentos eu vou lá e ponho a comida dela na boca, uma criança já grande, né? Criança de 3 anos, por exemplo. Ou então, de repente, se ela não comer tudo, daqui a pouco ela tem a segurança de uma mamadeira, ou de um leite, ou sei lá, um Danone, coisa assim do tipo. Ela aprende que esse limite pode ser burlado, digamos assim. Ou seja, essa hora da refeição é muito estendida, e a explicação que se dá para isso é que se ela não fizer isso, se a mãe ou o pai não fizerem isso, ela não come. Aí ela tem todo um grau de sofrimento, né? Tem anemia, tem não sei mais o que, tá? Gatomia, tem um monte de coisas que vão acontecer. Justifica um pouco essa ação dos pais. Por quê? Essa ação, como outras ações, o processo de explicação, tudo isso, asseguram em nós, adultos, uma certeza, um compromisso, digamos assim, com a criança, no sentido de não frustrá-la. Porque não é fácil a gente fazer a criança ser frustrada. Não é fácil para o adulto dizer não. Aliás, nós não sabemos quase lidar com essa questão do não. Porque o não, ele é muito forte, o não fecha. O sim, ele abre. E o talvez permite uma possibilidade. Agora, o não é muito forte no aspecto que ele separa. O não é um divisor. Se uma criança chega para mim e eu falo não, ela entende que existe uma ruptura. Lógico que não é agradável isso, mas às vezes é profundamente necessário. A Cláudia falou dessa experiência que eu tenho. Eu trabalho com medicina antroposófica já há 30 e poucos anos. Eu trabalho em escola há 25 anos. Então, a gente percebe coisas dentro da escola, e não é uma crítica de maneira nenhuma, é um aprendizado, na verdade. Que tem crianças que nunca ou tiveram pouquíssimas possibilidades de lidar com a frustração. E lidar com a frustração não é uma tarefa agradável. Não é interessante. Ninguém gosta de lidar com isso, né? Por quê? Porque a frustração é um não, né? Por exemplo, se nós marcamos a reunião 9h30 e as pessoas falam, pode ser às 10 horas, então essa reunião vai ser às 9h30.
Mas então tem sempre uma justificativa, mas sabe o que é? Que eu ontem dormi mais tarde e tal. Aí tem toda uma explicação e, no final das contas, entendeu? Eu falei, não, reunião às 9h30. Então, quando a gente mantém um determinado padrão, isso é o chato. O chato é aquele camarada que mantém padrão. O chato é o pai e a mãe que chegam para a criança chovendo e falam assim, ela quer ir de chinelinho? Eu falo, não, põe uma botinha, põe uma meia. Isso é o chato. O papel de chato é um papel dos pais. O papel do frustrador, digamos assim, é o papel dos pais, que não é agradável, mas é absolutamente necessário. Agora, é sempre muito desagradável ficar ruim na fita. Quando a gente fica ruim na fita, né, essa expressão, aí a gente sempre agrada a criança. Só que eu não sei se necessariamente essa atitude pedagógica ela vai ter um final feliz. É lógico, quando eu falo isso, eu não quero dar essa explicação no sentido de falar assim, então você é muito duro. Eu não digo dureza, mas eu digo assim, é importante uma certa firmeza. E uma certa firmeza é ser firme, né? Uma certa firmeza já dá uma maleabilidade. Nós precisamos ser firmes com a criança. Essa musiquinha que eu escolhi aí no começo da nossa conversa chama Senhora do Rio. É uma música de domínio público, Edu Lobo gravou. É bem interessante, se vocês tiverem curiosidade de olhar. A letra fala assim, que ele encontrou a senhora na beira do rio lavando uns paninhos do seu Bento Filho. Bento Fio, né? Aí senhora lavava, José estendia. Menino chorava do frio que fazia. Aí a mãe fala assim, não chora meu menino, não chora meu amor. A faca que corta faz talho sem dor. E repete esse refrão. Eu acho muito significativo isso, porque é uma descrição de uma cena que é assim, ele teve que ficar, imagino, né? Estou inventando aqui, mas eu acredito, ele teve que ficar pelado para ser lavada a roupa que estava suja, ok? Nesse processo, ele ficou com frio e chorou de frio. E a mãe fala assim, olha, é assim mesmo, não chora meu menino, né? Daqui a pouquinho seca a roupa, mas não entrou em explicações, né? Fala assim, olha, benzinho, sabe o que é? É que a sua roupinha tá suja, a gente precisa lavar, tal, né? Um exemplo bem primário, assim. É que às vezes tem certas situações que são inexplicáveis para a criança. Elas têm que passarem por isso. E você pode fazer isso com uma questão assim de muito carinho. Isso pode ser revestido de... Né? Eu vi uma perguntinha aqui, que eu já vou responder daqui a pouco, sobre as questões individuais. Mas, assim, no geral, para as crianças, no geral, é importante que a gente coloque coisas assim que são determinados valores nossos. Quer ver, por exemplo, eu acredito que todos nós aqui, se a gente for fazer uma pergunta, né, aquele Big Brother da vida, a gente fala assim, você deixaria uma faca muito afiada com seu filho? Eu acho que a maioria das pessoas sensatas iam falar, não, existe o risco de se cortar. Você deixaria seu filho atravessar a rua de olhos fechados? Não, né? Então são umas perguntas meio loucas, assim, evidentemente que não. Então, para algumas coisas, a gente tem uma clareza, uma negativa muito decidida. Agora, para outras milhares de coisas, a gente dá uma escorregada. O problema é que esse escorregado que acontece, às vezes, ele não ajuda nada a criança. Então, o escorregado que eu digo é, por exemplo, quando a gente permite algumas coisas por conta, talvez, das características individuais da criança. Se eu tenho uma criança muito perguntadora, né? Tem uma musiquinha que fala assim, a criança que pergunta muito é bom, mas é cansativo, porque é mesmo. Aí a gente fala assim, não, mas ela me pergunta, eu sei a resposta, por que eu não posso responder? Sim. A questão é a seguinte, eu estou respondendo para quem? Eu estou respondendo para o meu ego, porque eu sou muito sabido, eu não deixo meu filho sem resposta, ou eu estou respondendo para a criança coisas que, de repente, para ela é interessante, mas ela tem uma questão, tem uma dúvida. Sim, a frustração é ficar um pouco com a dúvida, que não é fácil, mas é interessante. Recentemente, numa roda de amigos, nós estávamos falando de alguns filmes antigos e surgiu lá uma conversa de um filme. Nossa, quem fez aquele filme lá? Fulano, quem trabalhava no filme? Então, ficamos conversando sobre isso, coisas
bobas, era uma conversa virtual. Aí um determinado, não demorou um minuto, aí um desses amigos chegou e falou, foi fulano, você lembrou? Eu perguntei se ele havia lembrado. Ele falou, não, porque eu vi na internet e tal. Aí a conversa descambou para outra coisa. A gente hoje, nós temos uma possibilidade maravilhosa dessa explicação rápida e muito veloz, né? muito atual. O Google ele fala tudo. Né? Você quer saber quem que fez, sei lá, no caso era a Macor, né, que era Fellini. Ninguém lembrava do nome do filme, pensaram em Visconti, pensaram em outra coisa. Não, aí o cara vem a data. Ou seja, eu acho ótimo, eu não estou reclamando disso, por favor, mas é que às vezes essa nossa angústia, essa nossa questão de você ficar um pouco com essa dúvida, com esse incômodo, é muito difícil para o adulto e ele também não consegue ficar sem responder para a criança. E, assim, o segredo é o seguinte, às vezes a criança precisa ficar sem algumas respostas, porque talvez ela ainda não tenha capacidade daquela resposta como algo que vai ajudá-la em nada. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que nos primeiros anos de vida, né, toda essa ideia desse corpo etérico, a gente pode falar aqui, né, porque vocês conhecem bem isso, todo esse corpo de vitalidade, ele está trabalhando para o desenvolvimento do corpo, dos órgãos, de uma maneira geral. Só depois de um determinado momento, quando a casa está pronta, é que ele vai descansar e vai agir nas coisas do pensamento. As crianças pequenas, elas têm essa metamorfose que a gente fala do pensar. Em torno dos 5 anos, a criança começa a ficar cismada e ela começa a fazer umas perguntas assim, nossa, por que a porta é desse jeito? Então ela começa a ter algumas coisas assim. Fala, você já viu que a folha é amarelinha, ela cai? Ela vem com umas coisas assim que são descobertas que ela tem. Né? Que é muito bonito isso. Mas, assim, ela não precisa ter, a partir disso, ela não precisa ter uma aula de botânica. Mas, olha, essa outra folha, que é da família das dicotiledôneas, não sei o quê, e então, eu acho que isso quase beira a exibição, né? Que alguns pais falam isso, né? Então, às vezes, eu acho isso absolutamente desnecessário e vai ter uma consequência não muito agradável. Por quê? Porque, de repente, a criança começa a entender que tudo tem que ser explicado. Por que eu tenho que dormir agora? Porque agora já está escuro. É uma ideia. Por que eu tenho que dormir agora? Porque se você não dormir agora, né, o ciclo circadiano do seu corpo não vai liberar as melatonina e tal. Eu estou brincando aqui, mas é que às vezes a gente encontra pais que são muito sabidos, né? E a gente, né, percebe que as crianças elas sabem muitas coisas. Eu vou com uma historinha hiper rápida aqui, que aconteceu comigo no Micael, em Priscaseras, que foi muito engraçado. Quem conhece o Micael sabe, vocês todos sabem, que tem aquelas ruas, né? Na época que a gente ia na escola ainda, né? Que a gente se encontrava, mas assim, as ruas do lado, elas ficam cheias de carro, né? Porque eu deixava o carro lá todo dia de manhã para ir para a escola, e uma determinada época eu fui atrás de um pai e de uma criança que iam, eu conheci os dois, inclusive, mas eles não me viam, eles foram para o jardim. E durante o trajeto, né, ali na calçada tem vários cocôzinhos, né, de vários cachorrinhos, acho que continuam existindo, e a criança perguntou o que era aquilo, e o pai deu uma explicação escatológica muito interessante, que até hoje eu guardo na memória, explicando a diferença dos vários cocôs. Um era branco, outro era amarelo, por que comia a ração. Então, deu toda uma aula muito bonitinha sobre toda a função fisiológica dos cachorros, né, tal. Foi um aprendizado muito interessante até a escola, ele fez toda essa explanação do sistema digestivo dos cachorros, do cocô, e por que um cocô fazia de um jeito, contou toda uma história. E a criança se encheu desses conteúdos, né, que o pai falou. Era interessante quando eu cheguei na classe e tal, não, tá, tudo bem e tal, e coisa. Não tinha percebido que eu tinha ouvido, né? E o ouvido está no mundo, a gente ouve, né? Mas o engraçado é que a professora chegou lá e deu um papelzinho para ele fazer o desenho. Depois de uma aula dessa,
um papelzinho chega a ser quase bobo, né? Então, teria que passar um vídeo, sei lá, um Discovery, alguma coisa assim, mais dentro dessa linha. A brincadeira que eu faço é que assim, às vezes, todo esse conteúdo falado para a criança foi interessante, mas completamente inútil. Interessante tudo é, mas nem tudo é necessário. Então, às vezes, quando a gente coloca muita informação para a criança, precisa ter essa autoeducação, essa autorreflexão. O que eu estou querendo fazer com isso? No fundo, se cai tudo naquela mesma vala de dizer assim, não, eu estou fazendo isso porque eu gosto do meu filho, eu acho que ele tem que saber de tudo. Ok, mas dá para a gente esperar um pouco de tempo. Se a gente não espera esse tempo, a gente não ajuda. Então, quando a gente trabalha com limite, a gente também tem que entender que as coisas vão acontecendo, elas vão pedindo conforme existe esse crescimento. Tudo tem um motivo, tudo tem um horário, tudo tem um tempo, né? Toda a pedagogia Waldorf, ela foi trabalhada em torno disso. Essa que era a ideia do Steiner, né? É por isso que a gente vivencia as épocas, por isso que a gente tem tanto cuidado e esmero de, nos primeiros anos, né, no jardim da infância, a criança tem uma preocupação muito importante que é brincar. Brincar e descobrir o corpo. É isso que ela faz. Ela rola, ela brinca. A professora faz aquele pão delicioso, ela sente aquele cheirinho, ela põe a mão na massa, depois ela vai no jardim, quando ela já está maiorzinha, vai ajudar na jardinagem, não é? É isso que eu observo nas escolas e como isso é saudável. Conta as histórias, faz a rodinha, né? Aquela coisa de comerem todos em volta da mesma mesa é algo maravilhoso. Então, isso tudo é muito importante que seja feito, que tenha um lugar em alguma esfera que a criança perceba isso. Quando a gente põe a mesa, cada um é servido, e só depois de todos serem servidos a gente come, isso é uma coisa maravilhosa, isso é uma comunhão. Todos comungam, todos comem o mesmo pão. Não é dogmático, não é uma tradição judaico-cristã, porque às vezes as pessoas ficam um pouquinho preocupadas com isso, né? Ver a Madonna na sala, ver esses rituais, acha que isso é um catecismo. E não é. Isso, na verdade, é uma educação doméstica básica, que está faltando um pouquinho. Na educação doméstica básica é isso. Por exemplo, sujou o chão, limpa aí seu porcalhão. Né? Essa musiquinha que se falava. Mas assim, ela sujou o chão, tem alguém que limpa. Ok, mas a autonomia é ela começar a fazer isso. A criança pequena, quando vai para o jardim, ela já tem que ter uma certa autonomia. Às vezes não tem nenhuma autonomia. Por quê? Porque ela é poupada de determinadas coisas. Então, uma criança que sai da mesa, ela não consegue pegar o copinho dela e levar na pia. Aí cabe a professora bruxa falar assim, ô Miguelzinho, ô Marianinha, sei lá, eu, João, Antônio, Rafael, pega o seu pratinho e leva na pia. Às vezes isso é um aprendizado para a criança. Talvez tem crianças que nunca ouviram isso na vida. Mas assim, é o normal, é o jeito, né? E talvez, em algumas situações, os pais relatem depois para a gente, nossa, ele não fazia nada disso, aprendeu tudo isso na escola. A gente acaba entrando no currículo determinadas coisas que, às vezes, dentro das casas, não são mais ensinadas. Tudo bem, faz parte. Hoje em dia, eu sempre falo para os professores, aumentou muito a nossa tarefa em algumas situações. Mas é sempre bom frisar que é muito importante que os pais também colaborem nessas tarefas. Geralmente são tarefas desagradáveis que justificam algumas frustrações, algumas carinhas feias e assim vai. Então, como é que a gente ajuda a limite? A trabalhar limite nas crianças? Quando elas começam a entender o que são as tarefas infantis. As tarefas infantis são aquelas tarefas que eles têm que fazer, tomar conta das próprias coisas, desde cedo. Né? Para não ter para a gente não ver aquela situação da famosa mãe cabide. Sabe a mãe cabide? A mãe cabide é aquela mãe que combinou com uma outra mãe de levar os filhos. Então, hoje ela vai levar todos os filhos, o filho da Margarida, da Joana e da Antônia. Então, muitas crianças que ela vai levar. E ela é a mãe cabide, porque ela leva as malinhas de todo mundo, sabe? Quando tem ainda mais tarde violino, essas coisas, leva os violinos também, a mãe cabide.
Aí ela está andando no caminho, cadê as crianças? Estão brincando lá, correndo pelo lugar, tudo. Ela chama 20 vezes, aí aparece. Por que cada criança não carrega a sua própria mochilinha? É uma ideia, estou inventando uma ideia aqui, sei lá. Né? Não, uma sugestão. Ah, mas é muito pesado. Então, se é muito pesada, tem que entender, será que ela leva tudo que ela precisa? Talvez ela leve demais, porque ela tem que, 10% do peso ela pode levar, do peso dela. Isso é o peso que não vai dar problema na coluna nem nada. Então é isso. Se a criança tem 30 quilos, no máximo ela leva uma mochilinha de 3 quilos. Mas 3 quilos, olha, para levar quase que a enciclopédia toda, não é necessário tudo isso, né? E mesmo as crianças pequenas do jardim, elas podem carregar as suas lancheirinhas. Elas podem... Cadê a sua lancheirinha? Onde é que está? A gente vai ajudando a criança. Isso é estabelecer limites. A ela, você vai dando linha para essa pipa. Não dá, não dá o carretel todo, que ela ainda é muito cedo, mas você mais ou menos vai ajudando ela a ter essa ideia que a Pickler falava sobre a autonomia. Desenvolver a autonomia é muito importante. As crianças pequenas, por exemplo, elas já podem tomar banho sozinhas. Não estou falando que você deixa ela no chuveiro, olha, você toma banho, depois desliga o chuveiro, se veste, eu estou esperando você lá embaixo. Não é assim, né? Mas, por exemplo, a gente pode colocá-la embaixo do chuveiro, ensina, pega o sabonetinho, põe na cabecinha, a gente ajuda, evidente. Agora tira essa espuminha, né? Sei lá, vai orientando assim, desliga o chuveiro. Agora acabou o chuveiro, talvez trazer algo mais lúdico, que a criança, essa chuva acabou, né? Mas assim, a gente vai fazendo isso e vai colocando isso. Porque se deixar pela criança, ela fica embaixo do chuveiro o tempo todo, o banho de chuveiro, sei lá, o banho dura 1h30 mais ou menos, e ajuda ela o que é, mas ela toma banho sozinha. Não, ela não toma banho sozinha. É que o que acaba acontecendo, para ela não chorar, para ela não se desgastar, para não ter bagunça, não ter briga, então tá bom, eu deixo ela ficar lá, porque senão é um perereco, ela chora, ela grita. Essas coisas que dão muito trabalho são aquelas coisas que mais a gente vai precisar mexer, infelizmente. Nem tudo é tarefa fácil, mas muitas coisas são tarefas simples. E essas tarefas simples, eu acho que é muito importante a gente abrir mão de alguma comodidade, arregaçar as mangas e agir. A gente ajuda muito a criança a viver nesse mundo se a gente coloca limites adequados. Porque uma vez uma professora falou uma coisa para mim e eu concordo. Ela falou assim, é muito triste a gente ver crianças assim, passando frio, passando fome. É doloroso isso. Mas uma criança que ela passa dos limites, mais do que doloroso, é quase alienante, né? É difícil a criança sobreviver no mundo lá fora. E eu não estou querendo ser trágico, mas assim, é uma sobrevivência psíquica que eu estou falando. São crianças que, às vezes, o grau de adaptação no mundo fica quase insuportável. Por quê? Porque ela não sabe lidar com a frustração. A gente vê adultos assim. A gente vê adultos que, por exemplo, nunca dá certo, nunca fica bem no emprego nenhum. Por quê? Porque aquele cara é muito chato, todo mundo é chato, todo mundo é desagradável, tal. Sempre acaba tornando um processo social muito complexo. Isso tem uma estrutura, uma base, né, psíquica muito que talvez ela nunca tenha passado por uma determinada frustração. Então, é difícil você viver uma frustração com 20, 25, 30 anos, 40 anos. Nós, hoje, né, todos adultos, digamos assim, a gente lida bem com a frustração? Não, lógico que não. Eu chego para uma determinada pessoa, eu chego para a Cláudia, eu chego lá para a Marta, por exemplo, e falo assim, Marta, posso pedir uma coisa para você? Tem duas respostas, sim ou não. Ou talvez ela vai falar assim, talvez possa. Ou talvez ela já abriu uma portinhola. Mas vamos pensar assim, sim ou não. Aí eu falo assim, então, Marta, dá para você vir aqui em casa hoje? Eu preciso que você me ajude e tudo. Ela vai falar, não. Aí eu vou ficar chateado. Poxa, mas eu contava com você, Marta, que você viesse aqui e tudo. Aí talvez ela, com aquela paciênciazinha dela, ela vai me explicar por que ela não veio. Mas mesmo assim eu não me conformo. Eu vou falar, puxa, Marta, você é tão bacana comigo, né? Hoje eu estava precisando tanto. Então eu vou seduzindo ou colocando características nela que, na minha cabeça, eu já estava contando que ela dissesse sim. Entendem isso? Então, adulto tem esse repertório, tem essas possibilidades, mas no final, no frigir dos ovos, lá na ponta, quando falo não, não é não.
não admite outras coisas. O não é não. O não é muito decisivo. E as crianças, às vezes, elas têm que entender isso. Porque se elas não entendem isso, elas vão tateando, elas vão tentando, elas vão tentando. E os recursos que as crianças fazem são aqueles recursos que elas têm. Ou grita, ou chora, ou esperneia, ou bate. Ou então ela guarda aquilo para mais tarde, depois, ela vir com essa ideia, né? Vocês sabem que a coisa mais tola, mais sem sentido, é quando a gente chega com uma criança, por exemplo, uma cena clássica. Eu chego para a criança quer uma coisa. Aí eu digo não, mas eu não estou seguro desse não, porque eu fico tão pouco tempo com meu filho, e tempo pouco que eu fico com ele, eu vou falando não. Dá uma sensação que ele não vai gostar mais de mim. Vai dar uma sensação que ele não vai mais me amar. Esse é o medo, o absurdo que os pais têm, né? Como se a gente não tivesse um quantum de amor, uma reserva amorosa imensa dentro de nós e os nossos filhos, mesmo aqueles que sofrem maus tratos, né? Eles perdoam os pais. Mas não é o nosso caso aqui de maus tratos, mas assim, as crianças, elas amam os pais incondicionalmente. É lógico que a gente também pode melhorar muito isso. Mas vamos imaginar assim que nesse não que eu falo muito pouco, eu não ajudo muito essa criança porque esse processo pedagógico, ele precisa ser criativo. Mas assim, ele tem que ser criativo e ele tem que ser execuível, ele tem que ser trabalhado no dia a dia. Então, por exemplo, existem várias maneiras da gente, talvez, trazer um pouquinho, as crianças acordam bicudas, né? Trombudinhas. Aí, a gente pode falar assim, nossa, mas que cara feia, não sei o quê. É uma ideia. Não sei se ajuda muito, mas sei lá. Mas a gente pode fazer aquilo que a Cecília Meirelles, naquele livro Ou Isto ou Aquilo, falava de uma maneira muito bonita. A moda da menina trombuda. É a moda da menina muda, da menina trombuda, que muda de modos e dá medo. Ah, menina mimada. É a moda da menina muda, que muda de modos e já não é trombuda, a menina amada. Eu acho muito bonito isso, porque nessa coisa mais pueril, é algo assim que a gente não disfarça. Tá trombuda, mas a gente não entra em explicações, né? A gente não entra em análises, por que você está assim? Porque a criança, quando ela não é satisfeita, ela fica trombuda mesmo, ela fica bicuda, ela fica chateada. E aí não adianta a gente trazer ouro em pó para essa criança, que às vezes ela não vai mudar essa trombinha. Agora, ela percebe nitidamente, ela tem consciência nítida que os adultos ficam incomodados com isso e, de um jeito ou de outro, ela vai tentar manipular isso. Talvez algumas pessoas fiquem assim um pouco aborrecidas com essa ideia, porque existe uma ideia de um maniqueísmo, de uma manipulação, tal. Sim, as crianças manipulam, né? Normal, as crianças também, elas têm uma sombrinha? Tem, como todos nós. As crianças, às vezes, elas são cruéis? São muito cruéis. Fazem bullying, que agora é uma palavra da moda? Fazem bullying. Mas, assim, vai ter que ter algum adulto que chega e fala assim, não faça isso. Não entrar em explicações, muitas. Eu não quero que você faça isso. Eu, uma vez, peguei uma criança na escola de uma situação curiosa, né, digamos assim. Era um garoto que ele pegava, brincava daquelas flechinhas, né? Então ele punha aqui todos aqui embaixo da camisetinha, umas madeirinhas assim que caíam dos galhos da árvore, e ele tinha um especial interesse em pegar aquilo e jogar nas crianças. Aquilo machucava, mas o público-alvo dele eram as crianças menores do que ele. Esse garoto tinha uns 6 anos. Então ele pegava aqueles piolinhos de 3, 4 anos e adorava. Aí, assim que fazia, o objetivo era que eles chorassem. Eu sei porque eu fico na escola lá o tempo todo, né? Lá, olhando. Aí, ato contínuo, ele virava as costas e andava assim, como se nada tivesse acontecendo. A gente pode falar, esse menino é cruel, esse menino é perverso, tem que ir para terapia. Não, é uma criança de 6 anos. Mas, assim, quantas vezes ele fez isso e os adultos socorriam, às vezes, a criança, porque ela começa a chorar, né?
E o que foi? Ah, ele jogou, porque a criança pequenininha sabia que era ele. Aí existia essa conversa. Muitas vezes eu presenciei essa cena. Não faça isso. Vai pedir desculpa por que você fez. Você não vai fazer mais isso? Ou seja, é um jeito brando, né? Pegar essa criança, né, e colocar lá de castigo no grão de milho também talvez não seja tão interessante, né? Ou pegar todos aqueles gravetinhos e quebrar na frente dela, será que isso ajudaria? Eu não sei. Mas, assim, uma coisa eu sei, eu acho que essa criança, quando faz isso, ela tem que ter uma supervisão, um olhar próximo e tentar ver, né? Não é criar grandes explicações psicanalíticas disso. Ah, porque o pai dela é assim. Não importa. Se a criança está na escola, né, a gente tem a responsabilidade nossa. Não adianta ele falar porque ela é filha de não sei o quê e tal. Ou seja, eu não sei porquê, mas na minha frente ela não faz isso. Eu não quero que você machuque as outras crianças porque elas são pequenininhas. Vamos brincar de outra coisa, vamos escolher outra brincadeira. Isso resolve? Não sei. Mas, assim, tem uma interferência? Tem. E essa interferência é positiva e ela é importante que aconteça. A gente deveria ter, né, uma ideia, né, que todas as crianças são os nossos filhos. Eu penso assim na escola. Todos são meus filhos. É lógico que com a ingerência não posso... A minha ideia não é uma competição em saber quem educa mais. Não, pelo amor de Deus, jamais. Até porque os pais sempre estão corretos. Eu acho que eu sempre dou muita força, porque os pais sempre têm a melhor intencionalidade possível. O problema é que às vezes não ajuda só a intenção, precisa realmente de uma ação. Tem um camarada que eu gosto muito, ele chama Walter Hugo Mann. Ele escreveu um livro que eu aconselho vocês a lerem, um livro interessante, chamado O Filho de Mil Homens. Olha só o que esse camarada fala. Todos nascemos filhos de 1000 pais e de mais 1000 mães. E a solidão é, sobretudo, a incapacidade de ver qualquer pessoa como nos pertencendo, para que nos pertença de verdade e se gere um cuidado mútuo. Como se os nossos 1000 pais e mais as nossas 1000 mães coincidissem em parte, como se fôssemos por aí irmãos, irmãos uns dos outros. Somos, todos, o resultado de tanta gente, de tanta história, tão grandes sonhos que vão passando de pessoa a pessoa que nunca estaremos sós. Na verdade, é isso. O processo de criação, hoje, talvez ficou um pouquinho mais complicado, não por causa da pandemia em si, é porque as crianças não têm mais contato com tantas outras crianças, como talvez, não sei quem teve essa oportunidade, dessas famílias que todo mundo se juntava. Né? Existem famílias que são núcleos muito pequenos, às vezes é o pai, a mãe e a criança. Os avós moram longe, às vezes não tem muito núcleo. Então, acaba sendo a escola a grande representação social dessa própria família. E isso é maravilhoso numa escola Waldorf, por exemplo. A escola Waldorf, né, ela tem esse viés da fraternidade. Né? A gente não pode esquecer isso. Então, sempre que a gente pode movimentar esse núcleo de fraternidade, é interessante. Por exemplo, nessas reuniões, nesses encontros, que eu sei que agora não existem, mas em breve voltarão a existir, onde existem esses mutirões, né? A gente brincava quando estava na escola que não dá para ter saudade, né, gente? Nessas escolas, porque a gente trabalha a semana toda, no fim de semana vamos se encontrar de novo. E, né, não dá para ter saudade, a gente nunca deixa de se ver, né? É uma brincadeira. Mas, assim, como é legal quando todo mundo pode ajudar num bazar, cada um contribui do jeito que pode, acaba sendo uma grande festa. E as crianças se frequentam, as famílias se frequentam. Isso é saudável do ponto de vista social, né? Que a gente vai mais ou menos acompanhando esse núcleo aí. E esses valores, eles também perpassam de um para outro. Quando eu pego uma criança, por exemplo, para ir na minha casa, né? A Cláudia falou dos meus filhos aí, eles viviam em casa, os amigos, tal. A gente mais ou menos confia, né? Os pais confiavam em mim, eu confiava nos pais que eu mandava os meus filhos, eram mais ou menos as mesmas coisas. Quando não eram as mesmas coisas, a gente meio que conversava sobre isso. Mas existia um padrão, todos, aquela coisa, ninguém cuspia no chão, e se cuspia no chão, todos limpavam, né, para não serem porcalhões, sabe? Essa ideia, assim, bem tola, mas, assim, absolutamente, assim, é uma regra.
A gente perde muito dessa ideia dos limites, porque tudo hoje em dia é, de certa forma, explicável. E a gente tem que tomar um certo cuidado, às vezes, com essas nossas sabedorias, né? Porque as sabedorias, elas são interessantes como ferramentas, mas elas não dão uma... não é para tudo que elas servem como álibi. Eu vou explicar. Se eu sei o que são os temperamentos, né? Que a antroposofia fala, mas também outros saberes também falam sobre os temperamentos, desde Hipócrates isso é falado. Os temperamentos, eles podem ser ferramentas muito adequadas para nós, eles podem ajudar muito. Capacita muito os professores saber algumas questões temperamentais e como ele pode trabalhar determinados assuntos e valores. Mas a gente não pode esquecer que os temperamentos, eles realmente aparecem, eles florescem com mais intensidade a partir do segundo setênio. Até lá, a gente mais ou menos intui algumas coisas, mas tudo é uma mistura. O próprio temperamento, ele é padrão, todos nós somos um determinado temperamento. Mas é importante que a gente trabalhe também os sóis, as luzes dos outros temperamentos, para abrandar as sombras desses temperamentos, inclusive o nosso. Então, o que eu quero dizer com isso? Se uma criança é tida e a vida como uma criança muito colérica, digamos assim, que é um temperamento mais exacerbado, assim, mais vigoroso, né? Vamos pensar no Napoleão Bonaparte, que era um colérico terrível, e a criança tem uma determinada atitude, eu não posso justificar a atitude que ela tem por conta do temperamento. Porque isso é quase, eu vou falar uma frase aqui, é quase uma preguiça de pensar. Porque com isso, esse álibi está feito. Né? Está feito. Por quê? Porque eu fiz uma projeção disso e, de repente, realmente a criança é colérica. Sim, mas ela é colérica, mas ela tem obrigações e funções de criança como toda criança. Talvez ela relute mais. Aí tem o jeito, a maestria de lidar com o temperamento. Né? Vocês sabem muito bem que o colérico ele aceita desafios. Então, eu posso criar uma coisa, mas eu duvido que você faça isso. Tá? Eu faço. Mas vai ter hora que ele fala, eu não quero fazer. Mas precisa ser feito. Então, eu falo, então, eu duvidava que você fizesse isso, mas você vai ter que fazer isso de qualquer jeito. Crianças mais velhas, né? A gente pode colocar assim, diminuir um pouquinho mais esse crivo. E é importante que, às vezes, a gente faça isso. Necessariamente, quando a gente coloca um limite, a criança não chega e fala assim, muito obrigado, papai, eu adorei, nossa, eu fiquei muito contente de você ter... Não, lógico que não. Ela vai chutar, vai brigar. Quanto maior a briga, né, é menor o limiar. Ou seja, quanto mais ela fica brava, menos aprendizado com a frustração ela deve ter tido. Talvez ela não tenha tido oportunidade nunca de fazer alguma coisa. Então, a gente testa isso assim quase que diariamente. Eu chego com a criança e falo, deixa eu ver se essa mãozinha está limpinha para almoçar. Essa mãozinha está suja, né? Vamos lavar. Eu viro as costas e não vou lá. Ela vai lá, joga água para cima, joga água para baixo, demora 1 hora para lavar a mão, o banheiro fica todo inundado de água, o sabonete aqui e tal e coisa. Aí a gente pode falar assim, mas eu falo para ela lavar a mão, eu sempre vejo. Mas você acompanhou ela para fazer isso? Esse aprendizado requer tempo, requer paciência e requer atitude. Talvez ela vai ter que lavar aquela mãozinha mais 2 ou 3 vezes. Talvez vocês tenham que repetir isso 8.445 vezes. E não significa que depois isso já esteja pronto, não. Mas é importante que passe por esse percalço. É muito significativo. Que ela vai espanar. Agora, se eu falo assim, mas ele é muito colérico para lavar a mão, ok, tudo bem, é uma ideia, né? Não sei se preenche, mas se sossegou meu coração, eu fico com isso. É que a preguiça que eu falo é nisso, é que às vezes, a gente tem até argumentos maravilhosos, bem calcados, antroposoficamente ou espiritualmente, eu não sei. Por quê? Porque todos os nossos filhos são a nossa representação narcísica. O que significa isso? É que o meu filho é o mais bonito de todos. Sabe aquela ideia da bailarina? Né? Só a bailarina que não tem
calcinha meio velha. Essa bailarina não tem isso. Pereba. Ela não tem nada disso. A bailarina é a minha filha, né? Então, eu não admito que a minha filha seja contrariada por ninguém, porque eu quero o melhor para minha filha. Aí é o que é complicado. O complicado é quando a gente começa a entrar nessas questões e essas questões elas preponderam perante todos os outros. Eu acho que isso é um desajuste. A gente não ajuda a criança quando a gente idolatra demais a criança. Se eu faço tudo pela criança, eu roubo dela a possibilidade dela ser criança. E se eu dou todas as respostas para a criança, eu deixo ela num grau de ansiedade muito grande. Olha que interessante. A Pickler fala isso, ela ensina isso. Se, por exemplo, uma criança ela come tudo, todo o prato, aí eu chego, ai, que linda, parabéns, muito bem, tal, eu quase dou uma medalha para ela. Ou se ela arruma o quarto, ai, que lindo, que maravilha, como você é maravilhosa, tal, coisa. Quem é a criança mais linda do mundo? Eu exacerbo isso. Eu não aguento, eu não consigo me conter nessa minha idolatria para com a criança. A criança vai ficando insegura porque ela vai ter a expectativa que todo mundo faça isso. Aí a primeira quebra desse paradigma é quando ela vem para a escola e de repente ela é mais uma. Poxa, mas em casa ela é a princesa. E aqui ela, sei lá. E eu, por exemplo, eu sou José, né? Meu nome é José. Nossa, eu sou mais um Zé no mundo. No mundo está cheio de Zé. Então eu tenho que arrumar uma identidade para mim para ser um Zé diferente. Meu papel de Zé, né? É isso. Agora não adianta se eu me chamasse Cleidmilson Afrânio, por exemplo, talvez é um nome mais interessante, mas assim, isso não resolve, porque esse processo é muito interno. E o que a gente pode ajudar nós adultos a trabalhar essa questão de limite? É colocando coisas que as crianças possam fazer e exigindo delas que elas façam essas coisas. Com isso eu trabalho o limite, com isso eu consigo dar uma dimensão para a criança, com isso eu capacito ela a fazer coisas. Então, queridos, quando a gente fala de limite, primeira coisa, a gente não pode deixar subestimar a capacidade da criança de ter o aprendizado, que ela tem. Agora, isso é muito particular porque depende de criança para criança. Então, nem todos respondem da mesma maneira, mas tem certas coisas que todos eles podem fazer. Se eu chego para uma criança que já é grande, né? Aí tem aquelas brigas assim que eu não vou entrar aqui na celeuma, mas elas entram também na nossa conversa. Por exemplo, quando que eu posso desmamar a criança ela sair do peito? É uma tarefa que cabe quase que exclusivamente à mãe, né? Mas assim, do ponto de vista médico, do ponto de vista do desenvolvimento infantil, quando ela tem dente na boca, ela já pode mastigar. Então, é quase que meio sem sentido essa manutenção do mamar, tanto do seio como da mamadeira, porque ela já tem dente, ela já consegue mastigar. Então, é como se o corpo falasse assim, opa, me dá pastoso, me dá comida mais sólida. É um aviso que nem todo mundo ouve. Aí tem essas questões que falam assim, mas o aleitamento materno livre demanda. O que significa isso? Significa que a gente dá o leite para a criança até a criança decidir que não quer mais o leite. Ok, é uma ideia, mas é um limite, se a gente for pensar, tão alargado, que a gente deixa que a criança seja o juiz desse tempo. Eu sei que é desagradável falar isso, mas, por exemplo, se a gente observar que determinadas atitudes da criança já perpassaram o seu tempo, já extrapolaram o seu tempo, e eu, como adulto condutor dessa criança, não interfiro, eu tenho que chamar para mim essa responsabilidade. Porque aí eu não posso falar, mas sabe o que é? Porque ela é colérica, ou porque ela não sei o quê. É a mesma coisa que quando aquele exemplo que eu dei da Marta, né? Vou pedir um negócio para a Marta, eu tenho certeza que ela vai dizer. Porque eu criei na minha cabeça uma projeção de imagem que a Marta é bacaninha. Sim, ela é bacaninha, eu sei que ela é bacaninha. Mas, por exemplo, ela não precisa agradar sempre a mim, ela pode ser ela.
Mas quando eu inverto essas projeções, eu capacito o outro com a minha projeção, não sou eu, não é o outro, é como se fosse uma representação. Poxa, mas eu esperava que você fizesse isso. Sim, esperava, mas eu não fiz. E a criança o tempo todo está nos surpreendendo. Mas é muito importante quando a criança ela começa a andar com as próprias perninhas, e ela anda com as próprias perninhas, ela cai e tal, e ela consegue levantar e seguir adiante. Agora, se eu for muito preocupado, ela já nem anda, eu pego ela no colo. Se é muito difícil, sempre e tal, eu sempre vou dar um jeitinho. Se, por exemplo, ela não gosta de arroz, estou dando exemplos bem bobos, assim, mas é vida de consultório, né? Se ela não come arroz, porque ela sempre come tudo paposo, tal e coisa, ok. Eu prefiro fazer um purê de batata que eu sei que ela vai comer. Agora, se eu colocar arroz e feijão, ela não come. Tudo bem. O processo em si, ali, talvez não tenha tanto significado, mas a consequência disso vai ser complicada, porque quando que ela vai comer arroz e feijão? Ah, não sei, mas se eu puder bater no liquidificador, que assim eu sei que ela come tudo, eu vou continuar batendo. É uma ideia, mas novamente é aquela pergunta: eu estou agradando a quem? Porque quando a gente fala de limite, o limite é a coisa mais chata do mundo, né? O limite é aquela coisa chata. Por quê? Porque o limite tem uma hora que tem que acabar. Chega, né? A criança tem que chorar um pouquinho. Por quê? Porque está pelada lá. Ah, mas é porque... Sim, não dá. Eu sei que é difícil ouvir o choro da criança. Sempre que a gente ouve o choro da criança, esse é o recurso que é da criança, a gente sempre se sente a menos. A gente sempre dá uma desqualificada na nossa ação. A gente fala, puxa vida, lógico. Mas, assim, de um jeito ou de outro, ter o entendimento que, às vezes, esse choro é necessário, o que a gente faz? A criança está correndo em volta da mesa. Tem uma hora que ela bate na quina da mesa. Eu posso chegar e falar assim, mesa feia, bater na mesa feia. E a criança para, às vezes, de chorar na hora quando eu falo isso. Mas que doido sou eu, né? De culpar a mesa, que estava quietinha no seu canto lá, de bater a mesa na cabeça da criança. Agora, o que eu vou fazer? Né? Vou pegar ela no colo, talvez, ver se não machucou. É interessante se afastar do objeto, né? Um pouquinho para longe. Eu chego para a criança, ela vai passar? Vai passar, mas vai demorar, porque está doendo. Então, às vezes, nessa hora, a gente tem que aguentar esse choro, metabolizar esse choro, abraçar, ficar próximo. Aí a criança percebe que esse adulto é confiável. E talvez, mais tarde, a gente fala assim, cuidado com a mesa. Ou talvez, se for uma coisa assim, eu tiro a mesa de lá, não sei, faço alguma coisa, ou põe esparadrapo na ponta da mesa. Eu dou um jeito. Mas, assim, é importante que a gente dê essa função para a criança. Ou então fala assim, não anda mais perto da mesa. Não vai lá que você pode cair. Não sobe na árvore que é perigoso. Aí o mundo vai ficando muito assustador. Esse mundo é bom? Não. Quando a criança nasce, a gente deveria ter esse pensamento. Na verdade, todos nós temos. Fala assim, o mundo é melhor agora. Porque você está nesse mundo. Esse mundo ficou melhor quando você nasceu. Não é para falar isso para a criança. Tem pais que falam isso e dão um poder para essa criança absurdo. A ideia do empoderamento, né? Que as crianças, hoje, elas trabalham com essa ideia dos reizinhos mandões e da rainha lá da Alice, né? Lembra da rainha da Alice? Quando ela não acontece a coisa que ela gostaria, ela fala assim, corta as cabeças, corta as cabeças. Tem crianças que são reizinhos mandões. Eu tenho crianças que vão no meu consultório e falam assim, não tem uma comida aqui, alguma coisa assim para comer? Eu acho engraçado, um garoto que ele sempre falava isso. Aí eu falava assim, você quer um McLanche feliz? Ah, eu quero. Pois é, então, mas aqui não tem. Era meio malvado falar isso, né? Mas era engraçado ele supor que tinha isso. Quando a gente vai destrinchando a conversa, a gente percebe que realmente ele quer tudo, né? Ele está acostumado a ter tudo. Então, a partir do momento que não tem, ele se frustra e fica emburrado. A menina trombuda, porque ela é mimada. Então, a birra aparece cedo, né? E é aquela pergunta que a gente faz. Até quando dura uma birra? Ela começa em torno dos 3 anos, quando os limites aparecem, ela começa a perceber que ela não consegue, todas as crianças, elas não vivem muito sem todos os holofotes.
Mas até quando vai a birra? Não sei, até 80 anos? Pode ser. Porque a birra também é uma autoeducação. A gente pode ajudar a criança, mas é muito importante que a gente faça esse trabalho. Eu acho que tem umas perguntas que eu tenho visto por aí. Talvez seja interessante responder um pouco. O que vocês acham? Sim. Podemos. Na verdade, Ana, posso falar. A maioria delas, doutor José Carlos, é sobre os limites na adolescência, né? Então, como não super protegê-los, enfim, os limites, falar um pouco deles, dos adolescentes nesse confinamento, é isso. Tá bom. Elas abarcam essas questões. Vamos falar então, porque é tudo um contínuo, né? Então, coisas que acontecem na adolescência, elas foram plantadas no segundo setênio e, de certa forma, tem a base no primeiro setênio. Eu acho sempre um temor grande, e eu não gosto disso, de falar que o adolescente é um aborrecente. Pode ser uma rima, né? Mas não é uma fase fácil, isso é verdade. Mas é uma fase de lutos, é uma fase de perdas, é uma fase... Todos nós já fomos adolescentes, alguns continuam, mas, no geral, nós temos um período etário que a gente fica na adolescência. A adolescência não... existe hoje em dia o pré-adolescente, né? Então, o garoto de 12 anos, a menina de 11 anos e meio, 12 anos, ela é pré-adolescente, ela faz questão de ser chamada de pré-adolescente. Na verdade, não tem muito isso, né? Aos 12 anos tem certas coisas que nós aqui da antroposofia nós gostamos, temos um carinho especial, digamos assim, que são determinadas épocas, né? Os 7 anos, a erupção queda dos dentes, são sintomas que são interessantes para nossa atuação. Aos 9 anos, em torno dos 9 anos, o Rubicão. Aos 12 anos tem como se fosse assim uma explosão, vou usar essa expressão, que é dessa astralidade, né? Dessas alterações hormonais que vão pipocando, que vão modificando. As meninas ficam muito exuberantes, né? Mais cedo do que os meninos, né? O corpo vai se modificando. A cabeça ainda continua de uma menininha pequena, mas já vai se modificando. Os rapazes, né, vão crescendo, não são mais meninos agora, são rapazes, são jovens, são pré-adolescentes. Modifica, o gogó começa a aparecer, aquelas penuginhas no rosto, né, um fiozinho para cada lado, que é o bigode, e eles mantêm tudo aquilo. Eles gostam muito de lutar, de brigar, de trazer mais os jovens, e as meninas têm mais esses devaneios, essas ideias. Os diários são muito ricos nessa fase e tal, para continuar até a adolescência. E o adolescente em casa, ele acaba tendo um período assim um pouco complicado, digamos assim, porque eu falei dos lutos, né? Então, quem traz isso, a psicanálise traz isso, mas o Steiner também fala isso. O Bernard Liebgut, ele também fala um pouco sobre isso. Então, esses lutos são o seguinte, são 3 grandes perdas que o adolescente tem. A primeira perda é o primeiro luto, o luto simbolicamente como algo que morreu, mas algo que vai nascer, né? Sempre isso. Mas, assim, é um luto, é uma fase de perda, e que é o luto do corpo, da corporalidade infantil, porque muda, né? Então, de repente, começa a ter uma alteração do corpo, hormonal, mas não sabe muito bem do que fazer com ele, requer tempo, né? Numa classe de adolescente é curioso, porque daqui até ali eles derrubam 3 cadeiras, é porque eles não dominaram ainda o corpo. O corpo cresceu muito, aquele estirão, né? Mas ainda não consegue dominar, então leva um certo tempo para esse domínio do corpo. Mas eles se olham no espelho e eles não veem mais o menininho. Então o João não é mais o Joãozinho, é o João, né? É uma perda. A outra perda importante é isso, essa da própria identidade, né? Então é difícil a gente perguntar para um adolescente o que você quer fazer na vida. Eu não sei se, de repente, talvez assim, segredando, muitos de nós nessa idade, a gente também não sabe o que vai fazer da vida. Sei lá, eu. Mas, assim, para um jovem é complexo porque ele não sabe, ele não tem ideia. Às vezes, ele sabe dizer assim, se o pai é médico, ele vai falar assim, eu não quero ser médico, que nem meu pai.
Porque tem uma série de coisas que ele não gosta no pai, não necessariamente contra a profissão, mas é porque talvez seja um espelhamento desse mundo que o adulto traz para casa e ele não quer ser isso. Então é aquela ideia, né, do sangue latino. Lembra aquela música, Sangue Latino? Jurei mentiras e sigo sozinho, lá que o Ney Matogrosso cantava, Secos e Molhados e tal. O adolescente é um pouco esse refrão, né? É isso. Vive uma situação difícil, ele não quer ser como os pais, e é uma perda, é uma coisa que ele vai precisar de algum tempo para elaborar. E um luto bem significativo é a luta dos pais. O luto, perdão. O luto dos pais. O luto dos pais é aquilo que ele começa a perceber que os pais têm os pezinhos de barro, como a gente fala. O pai sempre falou para não fumar, mas ele fuma. Ele tem essa ideia, né? Poxa, você falou que não, né? Faz. O adolescente, lembra? No terceiro setênio, o mundo é verdadeiro. Então, esses 3 princípios que o Steiner trouxe, bondade, beleza e verdade, são princípios platônicos, né? Do homem, que seria um homem que tivesse a bondade, a beleza, o conceito ético e a verdade. E o adolescente é verdadeiro porque ele não admite mentiras, ele quer nu e cru. Então é isso. Ele fala assim: por que você fez isso? Ele confronta. E o pai, às vezes, aí tem um luto também dos pais. O luto dos pais é o grande choque. O luto dos pais é porque eles, às vezes, não colocam aquela figurinha lá fazer um tom para ele, tomava aquele Todd e tal, coisa. E eu vou fazer isso com o João. O João falou: eu não quero mais isso, sou uma criança. E a gente, às vezes, insiste em pegar aquela foto e não atualizar com uma foto do João jovem. E, às vezes, nessa história, às vezes os pais desqualificam completamente o jovem, porque a gente fala assim: não, você não sabe fazer nada. Então, é difícil ele também se inserir nesse novo mundo, porque, às vezes, os pais não ajudam. É lógico que muitas coisas eles sabem fazer, outras eles ainda não sabem. Mas nessa época da adolescência, a gente pode confrontar e pode conversar, pode argumentar. Se eu chego com uma criança pequenininha, né, e falo que ela tem que escovar o dente, se não escovar o dente, tem um bichinho que vai entrar no dentinho, vai fazer um buraco e pode dar cárie, e depois vai lá no dentista, aquele motorzinho faz um barulho, vai machucar, então é por isso que você tem que escovar o dente. Eu invento todo um palavrório, todo um arcabouço aí de conversa com uma criança pequena quando eu falo assim: tem que escovar o dente, porque está sujo, tem que escovar o dente. Quase que simples assim, dessa maneira que eu estou falando. Agora, eu gasto muita conversaiada com criança pequena que não precisa disso. E eu, às vezes, perante um adolescente que precisa de argumentações, eu me calo. Então, esse contraponto, essa polaridade é que talvez seja tão complexa hoje em dia, né? Esse grande choque que acontece. Por quê? Porque, de repente, o adolescente ele estabeleceu no quarto dele um grande feudo, né? Ele tem tudo lá, ele tem um computador. Eu conheço adolescentes que têm até micro-ondas no quarto. Já pensou que chique, um micro-ondas no quarto? Só falta pegar um telefone, colocar assim e ligar para a Copa, como se fosse um hotel, e falar assim: sobe uma Coca-Cola gelada agora. Né? Só falta fazer isso, mas eles têm grande poder. Agora, quem que deu esse poder todo aos adolescentes? Certamente foram os pais. Então, o celular, dormem com o celular, né? Ficam até as 3 da manhã com o celular. Eu sei que é complexo isso. Como é que você vai tirar o celular de um adolescente? Aí tem várias explicações, né? Por que você deu o celular para ele? Porque eu sei, essa aí é aquela velha bobagem, aquele mito, né? Porque assim, quando eu quiser falar com ele, eu sei onde ele está. Isso é uma grande tolice, isso é um grande engano, né? Que a gente dá o celular. Então, as crianças têm celular cada vez mais cedo, tablets cada vez mais cedo. Então, não é para queimar todos, fazer uma pira, por favor. Mas, assim, a partir do momento que você deu, você tem que começar a interferir e capacitar isso. Esse talvez seja um problema grave mesmo da questão do limite, porque eles acabam estabelecendo as regras, né? Dorme a hora que quer, acorda a hora que quer, faz o que quer. E a gente pode pedir algumas, não explicações, mas a gente pode argumentar.
entra uma outra questão muito complicada, né, que pelo menos eu vou falar isso de uma experiência de consultório que eu tenho, que é essa questão dos gêneros também, né? De muitos pacientes, né, no consultório, alguns já bastante, já de algum tempo para cá, que tem essa questão dessa busca por um outro gênero ou por uma homoafetividade. E é complicado para as famílias entenderem isso. Parece que tem uma família que, inclusive, usa essa expressão. Ele está saindo dos limites. Então, aí é delicado isso, né, gente? Porque aí envolve outros assuntos. Acho que isso, nós não teríamos tempo para conversar sobre isso. Mas, novamente, eu fico pensando assim, por que ele faz isso, né? Para não entrar assim numa questão de colocar ele no limbo dos infernos, né? Isso necessariamente não é uma coisa assim taxada como uma pessoa que está. Eu acho que é muito complicado quando o adolescente ele se envolve com drogas, porque as drogas tiram completamente o eixo dele. E nesse processo das drogas, sim, aí realmente eles passam dos limites, porque uma das definições de uso de drogas é que você não quer estabelecer limites, né? Você extrapola, você vai para outro mundo, ninguém te domina, né? Você não tem limite algum. Isso é muito mais incapacitante, por exemplo, do que talvez uma outra coisa. É lógico que, por exemplo, se a família, nessa hora, fica muito... É que está acabando a bateria, deixa eu só colocar aqui, querido. É lógico que se a família fica muito, digamos assim, fica muito isolada do adolescente, nessa fase, por exemplo, é mais complicado ainda, porque aí tem um isolamento mais intenso. Então, eu volto a uma coisa muito básica. Eu acho que é muito importante na educação doméstica que a gente tenha essas funções familiares. Desde cedo isso é ensinado para as crianças. Que existe um afastamento dos adolescentes diante dos pais, dos mais velhos, todos nós passamos por isso também. Todos nós cantarolávamos alguma música desse tipo, Sangue Latino, alguma coisa desse tipo. Por quê? Porque a gente já não encontra na família o maior dos apoios, porque eles não entendem. Todo adolescente fala, meu pai não me entende, minha mãe não me entende. Ou seja, às vezes não entende mesmo, mas queira ou não, é a família que ele tem. Agora, quando tem uma função familiar, ainda dá mais ou menos, por exemplo, existe uma representação de família, a família se cuida, né? Então, a representação de família é o seguinte, eu sempre pergunto para os adolescentes quando eles vão no consultório, o que você faz na tua casa? Parece que eu estou falando sânscrito. Como fazer o quê? Não. Qual é a tua função, o teu papel dentro da tua casa? Você tem que realmente fazer um desenho, porque tem essa conversa. Então, vou te explicar. Ter um papel dentro de casa é assim, teu pai faz o quê? Meu pai trabalha. Então, de certa forma, ele põe dinheiro em casa. Sua mãe trabalha, ajuda. Quem trouxe você aqui? Minha mãe, não sei o quê. Tal. Quem vai pagar a consulta? Então, quando crescer, né? Isso está muito distante. Você chega para o adolescente e fala assim, sabia que fumar dá câncer? Fumar faz mal. Eu já sabia, mas ele vai na internet, ele descobre, ele sabe disso, que vai ter câncer quando tem 40 anos, 45 anos. Está muito distante para um garoto de 14, 15 anos falar sobre isso. Não é? Então, a ajuda é trazer um processo que a família depende. Então, assim, o que você faz? Eu limpo o quarto. Quando minha mãe me enche a paciência, eu vou lá e limpo o quarto. Ele está fazendo o quê? Um agradinho para a mamãe? Ele está sendo bacana com a mamãe? Sei lá, não gosto de pedir. Sim, vai chegar e falar assim, não, eu vou fazer com o maior carinho. Se a criança pequena já reluta, o adolescente que não teve esse ensinamento, ele vai relutar muito mais. Mas sempre é importante que se faça. Então, eu acho que esses limites também ajudam. É lógico, a partir de hoje, fazer isso, eu não sei, mas assim, é bom ter conversas em família, falar assim, olha, as coisas em casa, um ajuda o outro. Na época de pandemia, por exemplo, nós vamos ter que nos ajudar. Você vai começar a lavar sua roupa. Mas ele não sabe nem mexer na máquina. Ensina-se, né? Porque ele nunca vai fazer do jeito que a gente gosta. Não, é evidente, ele é outra pessoa.
mas a gente tem que capacitá-lo nesse aspecto. Por exemplo, eu tive essa experiência, né, com os meus filhos, e tenho com algumas pessoas às vezes, eu falo assim, nossa, esse negócio eu não sei mexer nesse aplicativo, não sei mexer nesse computador, e eles, vocês sabem, todos os jovens de uns anos para cá, todos, eles já vêm com chip, né, que eles sabem fazer tudo isso. Então, a gente pode aproveitar isso, né? Pode pedir para dar uma força, para ajudar, para fazer. É uma ajuda que eles podem fazer, não é? E mais do que isso, assim, digamos assim, vamos imaginar que ele não queira fazer nada, né? Que saco, que chata, não sei o que, parece que é essa expressão que saco, ela começa com uns 11 anos, ela vai até muito tempo adiante. Mas é isso mesmo, é um saco, mas tem coisas que tem que ser feitas. Então, mais do que nunca, os pais de adolescentes, eles têm que engolir um pouco este luto dos filhos, que o Joãozinho cresceu, a Mariazinha cresceu, é uma moça, ele tem outras funções, eles merecem ser ouvidos, né? Eu sempre falo com os adolescentes isso daí. Às vezes, né, eu falo muito com jovens, assim, e tem horas que eu falo sozinho com eles. Os pais esperam longe. Eu sempre pergunto para eles, as queixas são assim, meu pai não me entende, eu quero fazer uma coisa, ele não deixa, tal. E o que é que você faz? Fico chateado, você vai para o meu quarto, tudo. Eu falei, então, esse comportamento do seu pai, talvez ele feche as portas para você. Mas você também não colabora em nada agindo como se fosse um menininho de 7 anos, uma menininha de 8 anos, né? Porque o menininho de 7 anos e de 8 anos, ele joga as coisas no chão, ele bate o pezinho, ele fica nervoso, fica trombudo, mas um jovem, ele pode argumentar. Então, talvez caiba a você fazer esse processo de mudança. Chegar para o seu pai e falar assim, eu queria conversar. Com paciência, às vezes, eu não consigo falar com ele. Então, escreva. É uma ideia, escreve alguma coisa. E assim, aí a gente espera também que o adulto tenha o discernimento de atualizar a foto, sabe aquela coisa? Então, o Joãozinho que tinha o cabelo encaracolado, hoje ele quer usar dread, sei lá. Mas assim, é o mesmo João, o mesmo filho. Então, a gente tem que abrir um espaço para essa novidade. E os pais, eles vivem esse luto dos filhos, como se os filhos morressem. Sim, os filhos mais novinhos, eles morrem simbolicamente, mas eles continuam sendo filhos. Novas atribuições são bem-vindas e devem ser exigidas, mas a gente também tem que estar apto a ouvi-los, porque modificou um pouco o perfil. O jovem argumenta de cara a cara. Ele fala assim, você fala para não fumar, mas você vive fumando. Aí a gente fala, não é bem assim. Não, é assim, eu sei, eu fumo. Sei lá. Mas também não é para entrar com a chibatinha, se bater, ai meu Deus, como... Sim. Mas é diferente ele comprar o cigarro para o filho, entendeu? Ou é diferente. Eu sei, para não ficar também refém dessa história dos filhos, porque os jovens também, eles são muito cruéis, porque eles nos expõem de uma maneira, às vezes, que a gente não está mais acostumado a ver. Mas é a vida. Eles tiveram muito tempo de observá-los, eles sabem de cor e salteado do jeito que nós somos. Mas assim, no frigir dos ovos, eu falo isso para os meus filhos de consultório. Eu falo assim, o seu pai, com todos os defeitos que ele tem, devem ser muitos, você conhece, você enumerou alguns aqui. Mas assim, é o melhor pai que você poderia ter tido. É o teu melhor pai, é o seu único pai. Então, cabe um pouco a você ser generoso, falar coisas para o seu pai. Agora, agir como ele não fosse o seu pai, isso não te ajuda. Porque ele é teu pai, tem um amor. Às vezes tem as questões, porque ele é bruto, ele é estúpido. Então, é por isso que precisa dessa consonância de família, desse pai e dessa mãe também ficarem atentos a isso. Aí vocês podem me perguntar, isso resolve a questão dos limites? Aplana muitas coisas. Mas, por exemplo, se em determinado momento eu não consigo tirar esse celular, não consigo sair do feudo, eu acho que você tem que entrar nesse feudo ainda, né? Porque de um jeito ou de outro a casa ainda é dos pais. Então, se o cara vai dormir às 3 da manhã, a gente fala assim, não, isso está atrapalhando a sua saúde e eu, como seu pai, cuido da sua saúde, então não, você vai desligar o computador, alguma coisa desse tipo. Eu acho isso importante. Não é agradável, mas é necessário. E você sabe que, na maioria das vezes, os jovens gostam disso. Eles finalmente conseguem a atenção dos pais. A atenção para reclamar, para falar que ele é aborrecente, que saco, esse meu filho é um chato e tal.
Isso já vem de graça, isso não é bom. Respondi um pouco? Sim, acho que são essas as maiores questões em relação aos adolescentes, foi bem abrangente. E aí só tem mais uma colocação sobre a amamentação, só dizendo, a amamentação é mais do que uma forma de nutrição fisiológica, tem muitos fatores emocionais e estruturais envolvidos. Lógico que tem. E quem sou eu, né? Que nem peito eu tenho para falar isso. Eu não quero criar polêmica de maneira nenhuma. Mas, por exemplo, é sempre uma outra briga, né? Quando a gente tira, é lógico que é um ato de amor, é maravilhoso, mas era saudável a gente ajudar na autonomia da criança e começar a fazer um outro processo. Porque, por exemplo, a partir do momento que nutricionalmente ela já não tem aquele peso. Como ato de amor, evidente que tem. Eu não estou falando para tirar o peito da criança quando ela tem meses. Eu acho que é todo um processo. Às vezes a criança já galgou, já está andando para lá, andando para cá, faz de tudo assim. Então, talvez o mamar seja um adiamento, né? Puxa vida e tal. Porque também é um luto, né? A partir do momento que eu tiro o peito, eu me torno menos necessário para o meu filho. Isso é um dado, né? O desmame é um dado. E isso não é agradável. Então, eu tenho uma frase que eu gosto muito de usar, que é o seguinte: ser pai é também saber se tornar desnecessário. É porque a gente também tem que aprender isso, sabe? Ser desnecessário. A ideia de ser desnecessário não significa que a gente abandona o posto, né? Não existe personal father, personal mother. A gente não tem um substituto. O papel chato é o nosso mesmo. Não adianta você contratar uma pessoa para falar não para o teu filho. É você mesmo. E isso, às vezes, dá a sensação de que eu colocando limite, eu colocando determinadas regrinhas, eu afasto os meus filhos. De algumas situações, sim, mas de outras eu aproximo muito, porque ele sabe que tem um amor por ele. Isso é muito significativo. Eu acho que essa talvez seja, não sei se dica é uma palavra boa, mas eu acho que é a coisa que eu acho que é mais saudável. Eu aprendi na minha vida acadêmica, eu fiz uma formação muito sólida depois. A própria medicina escolar me exigiu isso um pouco de mim, eu achei, de trabalhar em psicanálise, né? Fiz formação em psicanálise da criança, comecei a perceber que tem certas coisas que a gente deve dar um pouco mais de valor para esse processo psíquico, para esse repertório. Mas, assim, sem grandes elucubrações, não é para fazer análise, eu não estou querendo fazer isso. E no frigir dos ovos me deu aquela sensação de que, assim, a criança ela responde conforme for o aperto, né? Então, algumas situações precisam um pouquinho mais de aperto, outras nem tanto. A gente capacita isso com a nossa experiência, com o nosso desenvolvimento. Eu acho que é sempre muito bem-vindo o humor. O humor, ele aplana muita coisa. Eu aprendi assim, né? Então, eu acho que isso ajuda muito. Essa história da menina trombuda, que é um livrinho da Cecília Meirelles, que ela fala sobre várias situações, chama ou isto ou aquilo, esse próprio poema dela fala isso. Ou calça luva e sente calor, e passa o frio, ou tira a luva e sente frio. Assim vai. Não dá para ter sempre as duas coisas. E quando a gente traz isso para a criança de uma forma mais poética, tudo, o entendimento dela é maravilhoso. Que nem os contos de fada também. Os contos de fada, se vocês prestarem atenção, muitos dos contos de fada, os contos de fadas tradicionais, assim, eles trazem sempre uma situação na qual o personagem ele escorrega no tomate, ele sempre dá uma bolinha fora. Aí, por persistência e modificação, ele tem um retorno. Às vezes, nem sempre o retorno é o mais adequado, mas, no geral, é assim que funciona. Então, os contos de fada, eles mexem com arquétipos, eles mexem com situações que são completamente inteligíveis para a criança. E as crianças pequenas, elas deveriam ter esse conto de fada assim como um remédio. Não toma o calciodorum lá? Toma também o contodorum. Vocês deveriam, é uma sugestão, né? Acho que vale a pena. Vou fazer uma propaganda aqui. Tem um blog chamado médiconaescola.blogspot.com.br. Tem vários contos que a gente selecionou. As traduções são boas também, porque às vezes vocês vão comprar um livro e a tradução já é meio capenga e tal. Então, são traduções boas, tem alguns textos, alguma coisa, quem quiser.
talvez seja fácil, tem uma disponibilidade mais simples. Então, os contos de fadas são muito bons. Esses livros da Cecília Meirelles são, eu acho, bastante interessante. Esse livro, O Filho de Mil Homens, fica uma sugestão aí para vocês, se vocês quiserem ler. Eu acho que não é para adolescente, mas são para vocês. Os adolescentes, eles se beneficiariam muito com bons livros, boas biografias, né? Eu acho que é interessante, ajuda bastante. As crianças, quando começam a ler, aí os professores têm livros maravilhosos de indicação. Eu gosto muito do Mark Twain, eu gosto muito do Júlio Verne, que eu acho que são aventurescos, literatura sólida, antiga. Ítalo Calvino também é maravilhoso. Então, isso eu acho que são sugestões que ajudam, agrupam. Talvez nessa pandemia doida aí que nós estamos vivendo, tem filmes que a gente pode ver junto com a família, por que não? Mas tem horas que a gente pode desligar a televisão e conversar, puxar conversa lá do fundo do baú. Ai, quando eu era pequeno, tudo. Isso é tão agradável, porque esse elo de família ele fica sólido em volta da mesa, quando todos almoçam juntos, ou comem juntos, ou ficam juntos, e nessas rodas de conversa. Às vezes os jovens eles podem, o que é que você está lendo? Tudo é incentivo, né? E talvez isso agrupe muito. Talvez pedir até para o adolescente, fala alguma coisa. Ah, não, acho chato. Então tá bom, mas participa, fica aqui, acha chato junto de nós. E a gente suporta um pouco aquela cara, porque às vezes o adolescente com aquela cara de trombinha, não vai contar para ele a historinha da menina trombuda, que ele vai falar, mas não sou mais criança. Não adianta entrar nessa celeuma. Mas também não pode ficar chateado com a cara feia. Isso faz parte. Eu acho que é isso, acho que limite é um pouco isso, queridos. Eu penso assim, nos limites de que a gente vai até onde dá. Os pais sempre têm muito amor, isso é muito importante. Acho que o que mais funciona é essa amorosidade. Agora, por favor, coragem, né? Tenhamos coragem de colocar limites, é muito importante, né? Usar uma frase antiga, né? A vida não ensina isso, a vida pede isso. Então, às vezes lá fora é mais difícil. Por que a gente fala assim? É bom chorar na cama. Porque na cama é melhor, né? Chorar na rua ao relento é pior. Foi um pouco trágico agora, mas só para trazer essa ideia. Tá bom? Tá, doutor José Carlos, só uma última coisa, que estão pedindo seus contatos, então, hora de vender seu peixe, dar os seus arrobas. Eu já coloquei o nome do blog no chat, mas eu sei que você tem os canais no Instagram. Eu tenho um canal no Instagram que ele está pandemicamente desatualizado, mas tem muitas coisas lá no Instagram. Chama Antroposofia em Dia. Instagram. Tá? E, assim, falar uma novidade, eu vou fazer uns cursos que depois de muita insistência e tal, e eu acho que era interessante. São cursos sobre o desenvolvimento infantil, né? Nós estamos bolando aí como é que a gente vai fazer de uma maneira mais simples, coisas assim bem tranquilas, trabalhando com essas ferramentas, temperamentos, coisas que para vocês, talvez vocês já dominem bastante, né? A ideia não é realmente inventar a roda, que a roda já roda por si, mas talvez dar novos usos à roda. Isso eu acho muito significativo. Nós estamos bolando, a Cecília Bona, né, que é professora Micael há tantos anos, a Amanda, filha dela, a professora Marlene, e eu, nós vamos fazer um curso que vai começar agora em julho, de formação de professores na pedagogia Waldorf, é ligado ao fórum da federação, e a ideia é mais um curso, evidente, eu sei que já tem muitos, mas a ideia também é que vão existir palestras e trazermos profissionais, pessoas que trabalham com essas questões básicas no desenvolvimento e também de certas coisas que a gente pode fazer. Então, nesses canais, ele vai ser divulgado isso. Outra coisa também que eu queria falar é que eu acho que é uma coisa muito interessante, só para fechar, se eu estou me estendendo, a gente fala de limite, tem que acabar. À noite, por exemplo, a gente poderia encerrar as noites das crianças contando um conto. Lógico, vai passar pelo feeling de vocês os contos curtos, não precisam ser contos longos. Existem alguns contos que são clássicos, né?
A Guardadora de Gansos, João de Ferro, Jorim de Joringel, Alvaneve Rosa Rubra, Alfaiate Valente. São contos assim que têm arquétipos muito ricos e são muito bons para as crianças de primeiro setênio e de passagem de primeiro para segundo. Quando as crianças crescem um pouco mais, no segundo setênio, esses contos mais elaborados, a Serpente Branca, né, os 12 Corvos, então, são muito bem-vindos. E a gente deixa para crianças mais velhas os contos de Andersen, porque Andersen ele traz uma panorâmica de muita... Ele era um melancolicão, né? E os contos dele são muito pujantes. Então, a ideia lá do soldadinho de chumbo que morre, né, dissolvido lá no fogo, aí é muito pesado aquilo. Então, crianças que sejam um pouquinho maiores, por favor, acho que era melhor, tá? E por aí vai, cantar músicas. As músicas eu gosto muito, porque elas são sempre muito interessantes, né? E eu queria encerrar pedindo só a paciência de vocês, porque eu acho que é tão bonito isso, eu queria deixar isso como mensagem, que acho que fala um pouco sobre isso. É uma poesia do Carlos Drummond de Andrade, Diante de uma Criança. Como fazer feliz meu filho? Não há receitas para tal. Todo saber, todo o meu brilho de vaidoso intelectual. Vacila a interrogação gravada em mim, impressa no ar. Bola, bombons, patinação, talvez bastem para encantar? Imprevistas, fartas mesadas, louvores, prêmios, complacências, milhões de coisas desejadas, concedidas sem reticências? Liberdade alheia a limites, perdão de erros, sem julgamento, e dizer-lhes que estamos quites, conforme a lei do esquecimento, submeter-me à sua vontade, sem ponderar, sem discutir, dar-lhe tudo aquilo que há de entontecer um grão-vizir? E se depois de tanto mimo que o atraia, ele se sente pobre, sem paz e sem arrimo, alma vazia amargamente? Não é feliz. Mas que fazer para consolo desta criança? Como em seu íntimo acender uma fagulha de confiança? Eis que acode meu coração e oferece como uma flor a doçura desta lição. Dar a meu filho meu amor. Pois o amor resgata a pobreza, vence o tédio, ilumina o dia e instaura em nossa natureza a imperecível alegria. Então, a gente pode falar não, a gente pode colocar limite, desde que seja isto amorosamente. Humilhação, bater, nem sempre são as melhores soluções. Mas falar não pode ser um grande aprendizado amoroso. Acho que era isso que eu queria falar. E eu agradeço muitíssimo a paciência de vocês nesse sabadão. Agradeço muito as professoras queridas que me tiveram lembrança do meu nome. Fico muito feliz. E estamos prontos ou querendo para algum outro encontro. Eu costumo responder algumas perguntas, se vocês quiserem. Eu vou passar um e-mail. É José Carlos, N de navio, M de machado, nm, @hotmail.com. Eu respondo. Vocês me mandam alguma... eu queria perguntar sobre isso. Eu, pelo menos umas 2 vezes por semana, não muito, mas 2 vezes por semana eu costumo abrir os e-mails e eu respondo. E eu tenho um telefone que eu vou deixar em contato, 11 989 8927 0689. E eu agradeço muito a vocês todos, muito obrigado. Espero ter podido provocá-los um pouco em relação aos limites e desejar a todos um processo que o Paulo Freire falava, que eu acho tão importante, é o esperançar. A gente fala, vai passar, vai passar. Sim, vai passar. Mas também vai passar o tempo de atuar perante os nossos filhos. Isso é importante que a gente não deixe passar, prestar atenção. Tá bom? Eu acho que é só, queridos. Mais alguma questão? Posso... Obrigada, muitíssimo obrigada, doutor José Carlos. Em nome da nossa comunidade, agradecemos pelas suas falas, pela sua presença. Eu tenho certeza que estamos todos alimentados. Até a próxima. Eu já falei, mas assim, só para
referendar. Os pais, eles sempre têm uma boa intenção. Às vezes, talvez seja um pouquinho não proporcional. Os pais e todos os adultos em volta da criança. Então, isso é importante, porque não é uma crítica de maneira alguma, por favor. Mas é que, às vezes, a criança ela precisa só de um pãozinho de queijo. Então, aquele colonial completo vai atrapalhar, sabe? Não vai ser demais. E, às vezes, a gente tem uma necessidade muito grande de despejar. Não é preciso. A criança ela se contenta com amor, com pequenos gestos, porque senão a gente satura. E a saturação ela é uma ação terapêutica tão negativa, por mais bem intencionada que seja, às vezes ela causa malefícios. Então, eu acho que a ideia é a gente prestar atenção na criança, viver aquele momento, o que dá para a gente viver, porque a gente também tem outras coisas para fazer no mundo, e a gente também tem que ser, como falava o Winnicott, ser suficientemente bom. Já tá ótimo.